sejam todos muito bem-vindos ao nosso Pod Cura, um podcast criado para a sua cura. Nosso podcast ele é totalmente voltado à saúde integrativa. O maior objetivo dele é mostrar que você pode alcançar a sua cura através de métodos e de ferramentas que nós vamos apresentar para vocês aqui, terapias diversas. Eu sou Marisa Lima, estou junto com a Elaine Firmino. Elaine, se apresente, por favor. Bora lá, né? Nosso primeiro podcast, nosso Pod Cura, essa jornada, vamos iniciar essa jornada rumo à autocura, né? Você pode se curar, né? O podcast já tá dizendo, você pode se curar, é o Pod Cura. Então, meu nome é Elaine Firmino, sou terapeuta da medicina tradicional chinesa e japonesa. Sou practitioner em programação neurolinguística, tenho aquela formação, fala no currículo. Sou programadora neurolinguística, trabalho com terapias, desde todas as terapias, as ferramentas da medicina tradicional chinesa e japonesa. Na parte emocional, trabalho também com constelações familiar, individual, um pouco também de regressão, todas as ferramentas da programação neurolinguística também. Na medicina oriental, eu tenho diversas ferramentas, né? Então, a gente se especializou em diversas. Vou falar um pouquinho de cada uma delas, para que vocês comecem a entender um pouquinho desse mundo da medicina integrativa, que a gente vai falar aqui. Então, eu trabalho também com a medicina, dentro da medicina oriental, com o Shiatsu, o Tuiná, né? Vai ter nomes que vocês vão lembrar, saber o que é, tem muitos que não vão nem saber o que você vai contando. A ideia é isso, que a gente vai falando o que é cada técnica, de que forma que a medicina integrativa vai poder te ajudar. Então, eu também trabalho aí com a acupuntura, né? A clássica chinesa, mas também com a acupuntura japonesa, com alguns mestres como Tung, Manaka, Yamamoto, né? Que é a crâniopuntura de Yamamoto. Eu coloquei aqui uma colinha aqui. Um pouco da mochoterapia, então eu trabalho com mocha desde a clássica, como a mocha Okyu, que é o que a gente chama de a técnica grão de arroz, uma técnica maravilhosa, já só poder falar um pouquinho aqui para vocês. A ventosoterapia, que eu sou apaixonada pelas ventosas, a auriculoterapia, dietoterapia chinesa, a fitoterapia chinesa, mas também a gente trabalha também com a fitoterapia brasileira, que é sensacional. A esparadrapoterapia, Onetsu, que algumas pessoas entendem, conhecem o Onetsu, o equipamento, como mocha eletrônica, né? Sim. É um equipamento de calor infravermelho longo, que faz maravilhas também. O biomagnetismo, magnetoterapia também trabalho, e também com a técnica Seven Healing, que é a técnica de desbloqueio emocional. Bem, tudo isso daí, mais um pouco, a gente vai falar ao longo desses podcasts. A ideia é que a gente vai apresentando um pouquinho, em cada encontro, um pouquinho dessas técnicas para vocês verem de que forma ela pode te ajudar a se curar. Diga para nós aí, então, agora. Se apresente, Marisa. Pois é, eu sou Marisa Lima, sou especialista em saúde integrativa. Vamos discorrer a lista de procedimentos e de habilitações, né? Bom, minha formação primária, eu sou enfermeira, pós-graduada em várias áreas, sou graduanda em biomedicina, mas eu vou dizer só algumas das áreas que são as áreas que eu mais atuo, né? Ozonioterapia, gente, é a paixão da minha vida. Isso, assim, serve para quase tudo, mas eu vou contar mais para vocês, tanto da parte de saúde quanto da parte estética. A ozonioterapia é fantástica, tá? É um divisor de águas de saúde, de beleza e de bem-estar. Atua em todas as áreas. Sim. As terapias para longevidade, né? Porque desde que o envelhecimento tem um CID hoje, olha só. Envelhecer hoje é significado de doença, né? Então, eu tenho pós-graduação também em terapias para longevidade, através da nutrição.
Sabe aquela coisa que nós somos o que comemos? Exato. A dieta terapêutica Isso é o pé da letra. Exato. Nós somos o que comemos. Saúde integrativa, geriatria e gerontologia, cuidados paliativos, não estranhem. Eu sou uma grande atuante em cuidados paliativos, por quê? A morte faz parte da vida, gente. É o fim, é o encerramento, não é o fim, é o encerramento de um ciclo de vida. E pasmem, quando a gente planeja a morte, nós vivemos muito melhor, sim, nós cuidamos mais de nós mesmos, porque nós fazemos um planejamento de vida, né? Então a gente fala, não, eu quero morrer com quantos anos? Ah, eu quero morrer com 100 anos. Ok, você quer morrer como? Do quê? Aí você começa a planejar a sua vida, né? Então, quando a gente fala de paliar também, a gente não fala em morte, a gente fala em vida. Sim. Cosmetologia, fitoterapia, a chinesa deixa pra colega, né? Então, como eu disse, eu sou graduanda em biomedicina, ainda estou no último semestre. TEA e TDAH, gente, que é super recomendado. A saúde integrativa, inclusive, norteia as questões do TEA, né? Terapias biofísicas, saúde mental e terapias bioxidativas, né? Entre tantas outras, porque, Elaine, a gente não consegue parar. Eu fico, às vezes, eu fico até constrangida quando a gente vai discorrer um currículo desse. Eu falo, gente, peraí, eu vou cortar, vou deixar as mais importantes. Mas, assim, eu não sei você, mas eu fico naquele momento meio relax no celular e, assim, a IA só traz pra mim especialização e tal coisa, parece que lê pensamento. Aí você fala assim, você fala assim, não, eu não vou fazer isso. Quando você vê, você já tá lá no inscreva-se. O bichinho do conhecimento. Porque todo vai mundo que for terapeuta vai se identificar. O meu mestre, o Ernesto Garcia, ele fala assim que a gente começa a fazer buracos no quintal. Diz que faz um buraquinho, aí depois faz outro buraquinho, e aí ele fala assim, vocês têm que pegar, abrir um buraco e ir até o fim, vai até o fim, cave aquele buraco, ou seja, entrou num curso, entre no buraco, vai até encontrar água, beba daquela água, né? E depois cave outro buraco. Aí eu olho pra ele, eu lembro que quando ele falava isso, eu ficava pensando, nossa, meu quintal tá cheio de buraco. Pois é, você sabe. Quando você começa, você não consegue parar. Você não consegue. E outra, essa busca pelo conhecimento, ela se faz presente a cada instante. Por exemplo, agora, você sabia que eu estava vendo uma matéria que dizia que medicina deixou de ser o curso de maior procura? Agora é IA. Nossa! Medicina caiu para a segunda opção. Por quê? E faz todo sentido. Apareceu IA. Não é simples o negócio, é tão complexo quanto as terapias, porque você tem que saber usar, saber perguntar, estabelecer um relacionamento com a IA. Sim. Então, porque na realidade você cria ela e olha só, pode virar tua melhor amiga e quase um relacionamento. Gente, isso eu acho que nem Freud explica. Na verdade já tem casos, infelizmente, aí de um garoto, né, que acabou indo de arrasta porque, né, se apaixonou pela namorada IA, né? Então assim, a gente ainda vai discorrer muito sobre essa questão, né? Então por isso está sendo procurado, porque todo mundo quer saber, né, como funciona, de que forma que a gente trabalha com ela, porque a gente sempre acha que vai ser substituído, né? Eu sou de formação básica, de inicial, eu sou formada em informática industrial, e depois me formei em direito. Então fui no mundo corporativo durante 30 anos e depois vim para essa área. Mas eu lembro de eu dizer que durante um bom tempo eu dei aula de informática. Eu brinco que eu já estou em tudo que é área, mas durante esse tempo eu lembro que eu falava para meus alunos assim, não, isso é muitos anos atrás, né? A gente não pode dizer a idade, mas eu lembro que eu dizia assim, o computador não irá substituir o homem.
irá substituir a mão de obra não especializada. Sim. Porque quanto mais, quando você vem dessa área de programação, você entende que você precisa de um programador. Mas ao longo que a gente vai entendendo da IA, já há casos dela fazer as linhas de programação. Então, assim, ela aprendeu a se programar. Então, assim, hoje você pode pedir linhas de programa para IA. Então, bem, isso é complexo. Mas Elaine, eu vou te colocar. Não, agora ó, a nossa ideia era uma, já virou para outra. Elaine, eu vou te colocar numa saia justa agora. Diga. Pode mandar? Sim. Ai, meu Deus. A gente tá falando de IA, certo? Eu tenho visto a cara de, até mesmo clientes que chegam em consultório para mim, cada vez com a questão emocional, mental, assim, gente, infrangáveis, né? Então, eu tenho visto as pessoas, além de muito inseguras, muito confusas e cada vez mais deprimidas, mais em burnout, N coisas, né? E mais introspectivas num mundo cibernético até. Sim, hoje a gente ouve casos das pessoas se aconselhando com a IA, com o chat GPT. Exatamente. Né? Aí a questão será que daqui um tempo a gente já teria que estar desenvolvendo isso, mas eu digo assim, de uma forma muito mais objetiva. Será que a gente vai ter que desenvolver um programa de cura para pessoas que estão com dependência emocional e afetiva da IA? Na verdade, a gente já pode trabalhar nisso, né? Porque já existe esses casos, a gente já está existindo. Mas a sociedade, eu acredito que a sociedade está muito doente. Então, quando ela vê a oportunidade de falar com uma máquina, e ela não é julgada, né? Sim. A máquina é programada para falar, né? Teve um tempo atrás que a IA até tava, o pessoal falou assim, tá estranho o chat GPT aqui, ele tá puxando muito meu saco. O pessoal muito falando, cordial. Tá muito, nossa, colocando a minha bola. Então realmente eles viram, realmente, tá, o programa tava muito, né, puxando a bola da pessoa. Mas, então, são programas, né? E a pessoa não tem. Cada vez mais as pessoas não estão tendo tempo, né? Você vai no restaurante, as pessoas estão todo tempo aqui no celular. Relacionamento sério. Então às vezes tem a criança com a sua tela, os pais com a tela e ninguém se conversa, né? Então hoje na minha marca eu falo que eu trato a pessoa no todo, não é? No holos, né? Sim. As pessoas acham que holístico, né? A palavra holística, eu trabalho com terapia holística. Acha que crenças, exato. E não, o holístico vem da palavra holos, né? Que vem do todo, né? Então o todo, quando você vê a pessoa como corpo, mente e espírito. Então, o ser humano, ele tem que estar saudável em todos os níveis. E sim, daqui a pouco a gente vai ter que sim... Inclusive no social, biopsicossocial, né? Exatamente. Então, a gente vai ter que sim trabalhar com essas pessoas nessa questão emocional. Mas sim. De que forma isso vai acontecer? Mostrando, principalmente, esse é o nosso objetivo com o Pod Cura, mostrar que as pessoas, esse trabalho de cura, ele começa por nós. As pessoas sim. hoje, cada vez mais, elas querem uma pílula mágica, né? Elas querem que você resolva o problema dela. Ela chega para você com dor e fala, resolve o meu problema. E eu sempre digo, né? Eu estou me especializando em dor, né? Meu foco é dor. Mas não dá dor, né? Tirar a dor. E tirar a dor. Mas eu cada vez quando as pessoas chegam na clínica e entram no meu consultório, eu falo para as pessoas, primeira coisa, o nome paciente não vem do nada, é paciência, né? Vem eu gosto muito da etimologia das palavras. Então, paciente vem da palavra... Tem a etimologia na palavra paciência, porque o processo de cura requer paciência. Ele requer que você compreenda que, eu sempre digo assim, é como se fosse uma estrada errada, você pegou uma rodovia errada. Então você falou, putz,
tô indo para São Paulo e tô vendo que eu tô indo pro Rio, tô do outro lado. Sim. Aí o que você começa a fazer? Você começa a procurar a placa chamada retorno, né? Sim. E aí você anda naquela placa e nada. Aí encontrou a placa retorno. Quando você encontrou a placa retorno, você vai até o retorno e tem que voltar tudo aquilo que você andou errado, certo? Todo aquele caminho que você andou errado, você tem que voltar. Assim é o processo de cura. Então, assim, às vezes a pessoa chega com uma queixa, quanto tempo você está com essa dor? 5, 10 anos e quer numa sessão resolver, né? E aí a gente vai mostrar para ela que é um processo, né? Então o processo de cura, ele requer uma ação sua, sem contar, gente, que em todo esse processo, eu acho que cabe uma autoavaliação, que muitas vezes a gente entra na negação para isso, nós não somos totalmente honestos com relação a isso, porque quando você fala aí de uma dor de anos, essa dor, ela é física na realidade porque ela reflete uma dor da alma. Então, olha só, quando a Elaine fala aqui do ser holístico, gente, é assim, identificar os gatilhos, identificar as causas de uma doença que começa na alma. Agora, para que as coisas fiquem bem claras, né? Porque tem pessoas que pensam, gente, eu adoro aquela frase. Tem evidência científica? Hoje, né, as evidências científicas mostram, inclusive o Conselho Federal de Medicina, ele reconhece a questão da alma. Sim. Né? Então, já muitos estudos já publicados com relação a isso, a forma, inclusive, que o cérebro reage às nossas emoções e à nossa alma, o nosso vulgo estado de espírito. E como as doenças se manifestam, principalmente doenças autoimunes. Gente, a gente nunca teve tanta doença autoimune. Doença autoimune, doença da alma. A alma não deu conta, o cérebro deu um tchutchu, o corpo respondeu, o corpo tá gritando assim, ó, cuidem de mim, né? Me curem aqui, ok, me curem, mas começa por onde? Uma das coisas que eu também trabalho muito é com a nova medicina germânica e com a metafísica da saúde. Então, quando a gente começa a interpretar o que está acontecendo, existe até um livro, né, chamado O Corpo Fala, e ele é perfeito, o corpo fala. Quando eu estou nos meus atendimentos e eu toco no corpo, às vezes eu venho com, às vezes de acordo com a queixa do paciente, eu falo assim, nossa, vou fazer isso. De repente, ao tocar o corpo do paciente, por exemplo, com um shiatsu, eu percebo que o corpo dele está dizendo que a terapia é totalmente diferente daquela que eu estava prevendo. Então, assim, a alma, e uma das coisas da metafísica da saúde que a gente fala, é que a cada sintoma, a gente fala o que está acontecendo com a pessoa. Sim. E uma das coisas é, por exemplo, a coriza, né? Uma coriza que começou do nada. Na metafísica da saúde, a gente fala que é o choro da alma. E é muito louco isso, porque eu tive uma experiência há alguns meses atrás, porque faleceu uma grande amiga minha, né, passando aqui todo aquele luto, velório, enterro, aí no outro dia eu simplesmente não consegui levantar da cama, sabe? Baqueou. A gente sabe que a morte, né? Eu brinco que viva todos os dias como se fosse o último, né? Um dia a gente acerta. É verdade. Um dia a gente acerta. Então, assim, a gente tem que se apaziguar com a morte. Né? Porque você falou, né? O cuidado paliativo é uma preparação para a morte. Então, a gente tem que compreender, a gente tem que se apaziguar com a nossa e com a do outro. Claro que as crenças também ajudam, né? Alguma religião, de repente, essa pessoa, cada um vai entender onde vai se encontrar. Sim. Mas eu lembro que, mesmo com toda essa questão, eu sentia falta da minha amiga. Eu não queria que a minha amiga tivesse ido embora tão cedo. E eu lembro assim que eu não consegui sair da cama no outro dia. E aí eu lembro que eu falei assim, olha gente, não vai rolar, eu não tô bem, eu acho que eu tô com um resfriado, com uma gripe. E aí eu lembro da coriza, assim, né, aquela coriza constante que saía do nariz.
E aí eu falei assim, nossa, como é perfeito isso, né? A coriza é o choro da alma, né? Então, no outro dia eu não tinha absolutamente nada, Marisa, nada. Era como se nada tivesse acontecido. Mas no dia anterior eu precisei dar um tempo pro meu corpo. Para se restabelecer. Exato. Então é entender os seus limites. Quando a gente conhece o nosso corpo, começa a perceber o nosso corpo. Hoje, cada vez mais, as pessoas estão se desconectando do próprio corpo. Ela não tem ideia de uma dor. Você pede para a pessoa assim, explica para mim a dor. Ela não consegue explicar. Ela não consegue explicar. Agora, uma pessoa que está mais conectada com o corpo, por exemplo, eu gosto de entender, por exemplo, dançarinos, né? Atores, tal, atletas. Nossa, eles conseguem, olha, é uma dor assim, assado, e toca aqui. A consciência corporal é outra. Exatamente, né? A consciência corporal é outra. E aí você fica encantado com aquilo, porque ele te dá essa descrição. Então, uma das formas da medicina moderna, que eu sinto falta isso na medicina moderna, é de diagnosticar escutando o paciente. Né? Porque a gente na medicina oriental, a gente ouve o paciente. Como? O que você está sentindo? Como que é essa dor? Então, por exemplo, de acordo com o descritivo da dor, eu vou poder tratar de cada forma, porque para mim cada dor ela é específica. E de repente você muda todinho o projeto. Exatamente, o tratamento de acordo com o tipo da dor. Sim, eu me lembro que chegou um paciente para mim uma vez. Ele chegou por uma indicação de uma outra pessoa que estava fazendo ozonoterapia. E teve uma mudança de vida, assim, rejuvenesceu, tinha maior disposição, né? Emagreceu, tava top. A pessoa chegou e falou, não, eu quero ozonoterapia. Ok. Em meia hora, numa conversa de meia hora, eu disse a ele, você não precisa de ozonoterapia. Ele falou, como assim? Eu falei assim, não, você precisa de outra terapia, mas você não precisa de ozonoterapia. Porque assim, esses problemas, né, que o corpo dele mostrava, é porque na realidade ele tinha gatilhos de coisas que ele não resolvia. Então assim, era ele com ele mesmo. Não era ele com o meio exterior. Então, são coisas assim muito incríveis da gente ver. E isso a gente vê no dia a dia, muda toda uma conduta. Não, é muito isso. Eu falo que às vezes a gente chama de pacientes yang, né? Que vem com aquela... eu quero fazer isso. Tudo. Ele quer dizer pro terapeuta o que ele quer fazer. Aí eu fico olhando assim e falo, então, não é essa a melhor abordagem. Então, assim, para cada queixa, por isso que, às vezes, quando a gente se apresentou, a gente começou a descorrer diversas técnicas, né? E com certeza algumas passaram. Mas por quê? Porque para cada queixa, haverá a melhor ferramenta. É como se nós tivéssemos uma caixa de ferramentas. E nessa caixa de ferramentas, de acordo com a queixa do paciente, a gente vai ver qual a melhor. Né? Então, eu tenho toda uma abordagem que, de acordo com a queixa, eu vou ver qual a melhor ferramenta. A escuta é fundamental, né? A escuta é fundamental. O olhar, né? Exatamente. A gente olha para o paciente, a forma que o paciente entra, diagnosticando. Ele entra, a forma da marcha dele, você fala, tem alguma coisa. Gente, eu vou confidencializar uma coisinha só aqui. Há uns dias atrás, eu tava com uma dor na planta do pé e eu te falei assim, eu acho que eu tô desenvolvendo uma fascite plantar, lembra? E nós começamos a conversar, porque eu tava realmente muito incomodada e eu tava com um incômodo na virilha direita e que refletia na planta do pé. Eu falei, mas será possível? Você me disse imediatamente, retrocede aí a sua mente e veja qual o estresse que você passou 2, 3 dias atrás. Eu falei, bingo! Sim, porque foi era exatamente o canal do fígado que estava passando. A região onde ela mostrou que estava doendo na virilha é o canal do fígado que passava. E aí, no pé também nós temos o canal do fígado. Sim. Começa lá no pé. E aí eu falei assim, então assim, você passou algum nervoso, ficou irritada? Dela pegou e falou assim, nossa, sim.
Aí foi muito louco, né? Porque foi assim, bem, a gente tem que desestagnar esse fígado. Coloquei, eu acho que 1 ou 2 agulhas, nem lembro. 1, 2, você tá de brincadeira, né? Você colocou um monte nos meus 2 pés. E aí, gente, ela colocou e foi atender um paciente dela. Ah, que eu fiz dos 2 lados. Automaticamente chegou um paciente meu também, com tudo aquelas agulhas no pé. Aí eu arranquei tudo depois e você foi embora depois. Você falou assim, nossa, eu não vim arrancar as agulhas. Ela já tinha ido embora. Mas super melhorou. Parece assim que o fluxo foi restabelecido, o fluxo energético. Nossa, eu vou derrubar esse microfone, hein? O fluxo energético, ele foi restabelecido ali. Porque era um bloqueio energético, né? Então, a medicina oriental, ela tem exatamente essa função, mas quando a gente começa a entender que onde começa a doença, né? A gente falou dessa doença da alma, né? Muitas vezes existe como eu falei, a gente já observa o paciente pela face, pelo pulso, pela língua, né? Pelo andar, tudo isso já nos ajuda no diagnóstico. E quando a gente olha essa questão também emocional, a gente entende que tudo começa na mente. A doença, né, para a medicina oriental começa no nível energético. Então, é necessário o equilíbrio energético para que a pessoa esteja em homeostase, ou seja, esteja em equilíbrio e, consequentemente, esteja com a saúde. O que é a falta de saúde? É o desequilíbrio energético. Sim. Então, eu costumo explicar, no canal do fígado, eu gosto de contar bem, explicar dessa forma. Por que logo eu diagnostiquei? Porque eu sabia onde passava o canal, então, consequentemente, eu falei, é o canal do fígado que está... A consciência corporal ajuda, porque você consegue dizer especificamente onde é. Exatamente. E aí a gente vai tratar, buscar o melhor tratamento. Com acupuntura, né? Se ela tivesse medo de agulha, eu ia usar a magnetoterapia. Mas como que funciona? Eu gosto de contar um pouquinho dessa explicação básica, só para vocês terem uma ideia. No caso, o fígado, né? O fígado é o nosso canal, é como se fosse o gerente geral do nosso corpo. Para a medicina oriental, cada órgão ele representa uma emoção. Então, para o coração é a alegria, para o pulmão é a tristeza, para o baço né, você pode estar ali ruminando, né? Uma das coisas que baixa a energia do baço, essa ruminação, né? Ficar preocupado, a alegria do coração, a raiva é a emoção do fígado, o medo do rim. Então, só que de acordo com, cada emoção, cada órgão é responsável por uma emoção. No entanto, o coração e o fígado são os que mais sofrem com todas as emoções, porque todas as emoções passam pelo fígado e pelo coração. Então é como se fosse o fígado o gerente geral e o coração o CEO do nosso corpo. Então todas as emoções irão passar por ele. Então imagina, por exemplo, olha só a loucura, porque cada emoção ela também dispara substâncias químicas que o nosso cérebro solta no corpo, né? Eu costumo brincar que eu marco pelo nome Marta, né? Então, medo, alegria, raiva, tristeza e amor. Imagina, o ciúmes, vamos pensar os ciúmes. O ciúmes é uma mistura do medo de perder a pessoa, né? Com o amor que a pessoa, né, acredita que sente pela pessoa, mas a raiva, né, de achar que está perdendo aquela pessoa. Então, assim, pensa no potencial. Os outros falam assim, o amor não mata. O amor mata, porque a gente vê aí casos e o coração, o que ele faz, desalojamente. Imagina! Então, para nós, na medicina oriental, na medicina chinesa, o coração é como se fosse a casa do Shen, do espírito. Então, se você está lá atormentando, né, o fogo do fígado está atacando o coração, a gente vai tirar o Shen da casinha. Então, vamos tentar entender como é que funciona esse processo, né? Como que eu cheguei que era o fígado. Então, assim, imagine que a energia do fígado está caminhando pelos canais, está lá tentando fazer o canal. Mas cada vez, isso com certeza acontece né? Se não acontece com você, é porque você é Buda, né? Chegou no Nirvana. Gente, quando ela fala de canal, é assim, imaginem que o nosso corpo,
ele é cheio de vários rios, Sim, rios, energéticos. riachos. Exatamente, Então vamos lá, canais colaterais por onde todo o nosso corpo todo o passa sangue tá a indo, tudo tá indo. sangue, Energia. o sangue passa pelas veias e artérias, e os canais, né, são os rios energéticos, vamos dizer assim, passam por locais distintos. Então, assim, cada um passa por um lugar. Imagina que fosse a praia do rio, a beira do rio. Mas os rios passam pelo nosso corpo. E na medicina chinesa, é interessante que conforme a gente vai estudando, cada área, cada medicina, tem a medicina ayurvédica, né, que fala em chakras, mas são bolsões de energéticos. E na medicina chinesa, a gente não vai usar esse nome, mas vai usar os nomes de canais, pontos de encontro desses canais energéticos. Então, assim, tem toda uma explicação. Mas, digamos, voltamos lá para o fígado. A energia do fígado está tentando passar pelo seu corpo. Cada vez que você faz dá uma bufada. Essa bufada é tudo. Às vezes, né? Não, isso não acontece com você. Né? A gente tá aqui, daqui a pouco, tá no trânsito, alguém te fecha no trânsito, você... Algumas vezes ao dia. Exato, né? Então tem gente que bufa o dia inteiro, né? Ou às vezes nem dá pra bufar, porque você tem que se controlar e só dá aquela virada de olho, né? Cada vez que a gente bufa, é como se fizesse uma barreira, um muro, no meio do caminho da energia do fígado. Então vai bufando. Aí, de repente, a gente fez o quê? Criou uma represa, né? Então, energia represada, olha só, o que está acontecendo com aquela energia? Aquela energia represada, ela vai gerando o quê? Calor. Energia gera calor. Então, esse calor, se você não faz nada, não desobstrui aquele caminho, não quebra aqueles muros, aquele calor vai evoluindo, vai evoluindo. E assim como quem for bombeiro da área que já fez curso, já foi brigadista, eu já fui brigadista, e uma do tetraedro do fogo, né, que tem que ter calor, oxigênio e o combustível, né? Então a matéria que vai ser queimada. Então, e aí a gente aprende, por exemplo, que os bombeiros, quando tá pegando fogo dentro da casa, de um local, o que eles fazem? Eles começam a apagar o fogo e tem outros bombeiros nos outros cômodos da casa resfriando aquele lugar. Senão o fogo volta. Porque senão o fogo que tava naquela região, eles estão apagando aqui, ó, digamos que aqui estão apagando aqui. Mas o quarto lá no fim da casa, eles estão jogando água para resfriar. Por quê? Porque essa água, ele tem que resfriar aquele lugar, porque senão aquele calor vai gerar um novo foco de incêndio. Então, assim como é aqui fora, é aqui dentro. Aliás, a medicina chinesa, ela teve essa maneira de observar a natureza e interpretar aqui dentro. É a maior característica dela. Tudo isso, né? Porque é toda uma filosofia. Mais do que uma medicina, é uma filosofia. E aí dentro da gente é igual. Então esse calor, né? Essa represa que você represou, essa energia, esse calor, se você não tira esse calor, ele vai virar fogo. Esse fogo começa a flamejar, né? Internamente e começa a atacar alguns órgãos. Então, olha só, começou com aquela bufadinha. E aí, daqui a pouco, esse calor começa a flamejar e começa, vou dar um exemplo, começa a atacar o baço. E aí, se você começa a atacar o baço, a pessoa começa a sentir cansaço, ela acorda e senta na cama e fala assim, já aconteceu com você, de acordar e falar assim, nossa, que canseiro. Daí você fala, meu Deus, mas como eu posso estar cansada? Eu acabei de acordar. Sim. Né? Você tem peso nas pernas, na cabeça. Tem o sono pós-prandial, que é o sono de morte depois do almoço, né? Depois de uma refeição. Você come um alface, parece que você comeu um boi, porque você simplesmente começa a ter Você começa a desenvolver a síndrome metabólica na realidade. Então, porque o baço é responsável, ele ajuda no processo digestivo, né? Pela medicina chinesa. Você começa a aparecer com manchas roxas. O baço, com a medicina chinesa, ele tem a função de manter o sangue dentro dos vasos. Então, quando a energia do baço está baixa, porque o fígado, por exemplo, está atacando, né? Ele começa a aparecer essa energia, essa energia que é para manter o sangue dentro dos vasos,
começa a ficar fraca, aí começa a romper esses vasinhos. Aí você fala assim, nossa, mas eu nem bati aqui e por que tá roxo? Não sei. Exatamente. Então é por causa que a energia do baço tá baixa. Sim. Outra coisa, um outro exemplo, o baço, a energia do baço, ele mantém os esfínteres. Né? Então, assim, a pessoa começa a colapsar os esfínteres. Então, começa a cair incontinência urinária, incontinência fecal. Sim, a hemorroida. Sim. Então, assim, ou prolapsar, a energia do baço que mantém os órgãos lá em cima. Sim. Também. É o baço que nos dá energia, ânimo, disposição. Então, a pessoa fica lenta, cansada, ela começa a prolapsar os órgãos, então cai bexiga, né? Cai o útero, né? Começa a aparecer isso. Sim. Então, isso tudo, olha só, se o fogo do fígado estiver atacando o baço. Se ele estiver atacando, por exemplo, o estômago, a pessoa vai sentir azia, queimação, refluxo. Se esse fogo estiver atacando o coração, ela vai estar sentindo taquicardia, pensamentos acelerados, repetitivos, ansiedade. A pessoa... Desalojamento. Exatamente. Então, ela vai dormir, porque para nós tem diversos tipos de insônia, até a insônia é catalogada na medicina oriental. Então, aquela insônia inicial, sabe? Você está cansado, mas a cabeça não para. Então, é porque o coração está em desequilíbrio, né? Você, né, não consegue, tá cansado, mas não consegue dormir. E tudo isso, eu falei pra você, começou com o quê? Com a bufadinha. Então, assim, toda doença começa aqui. A forma de pensar. Não sei, mas como que a gente vai desestagnar essa energia? Então, tem diversas formas. Né? A gente pode fazer de dentro para fora, de fora para dentro, de fora para dentro, através de atividade física. Você já viu alguém sair da academia com raiva? Não. A gente vai na força do ódio para academia. É verdade. Mas quando sai de lá, sai tranquilo, porque a atividade física que tem que suar. Sim. E tal, ela desestagna a energia do fígado. Sim. Uma outra forma é de dentro para fora, por exemplo, com fitoterapia. Então, por exemplo, o chá de boldo, ele ajuda a desestagnar a energia do fígado. Sim, sim. E outras fitoterapias. Então, exatamente. Expansão retal. Aí você vai poder falar um pouquinho mais pra gente sobre ela. Então, assim, tem diversas maneiras, mas tudo começou aonde? Na mente. Então, quando a pessoa vem para nós, quando a gente fala em medicina integrativa, né? Antigamente as pessoas falavam medicina alternativa. Não é alternativa, porque se fosse alternativa, não seria necessária. Exatamente. Então, é integrativa. A ideia é complementar, integrar. Então, nunca você vai chegar aqui para nós e vai falar assim, eu tô fazendo esse tratamento, a gente vai falar, vai para... Não, ele integra. Você unir a medicina moderna com a medicina integrativa. Quando você tem essas duas e junto, trabalhando aqui, né? Eu já tive paciente uma vez que chegou para mim e falou assim, eu vim porque me indicaram você, já fiz 30 sessões de fisioterapia, mas eu confesso para você que eu não acredito em acupuntura. Aí eu ri e comecei a falei para ele assim, olha, ainda bem que aqui não é religião, a gente não precisa da sua crença, as agulhas irão funcionar de qualquer forma, se você queira ou não, se você acredita ou não, vai funcionar. Agora, uma coisa eu preciso de você, que você queira se curar. Sim. Porque sem você querer se curar, não há de se falar em um processo de cura. Então, o pó de cura é essa jornada, né, que a gente quer levar vocês a conhecer todas as ferramentas da medicina integrativa. A um outro nível. Exatamente. Explicando cada ferramenta, de que forma que isso vai poder te ajudar, só que acima de tudo, mostrando o seu papel, o seu poder de cura. Né? Você pode você pode se curar. Essa é a capacidade do ser humano e de autocura do corpo. Porque, por exemplo, você sabia, Marisa, que questões ortopédicas no nosso corpo, qualquer questão ortopédica, ela se autocura. O seu corpo vai arranjar uma forma de se curar. Pode demorar, óbvio, né? Então, assim, uma dor... Mas o cérebro vai encontrar caminhos. Pensem aí. Se você tinha alguma dor,
busca eu tinha uma dor no ombro, eu tinha uma dor no joelho, eu tinha uma dor no cotovelo, ela ficou anos, mas de repente, assim como ela veio, ela foi embora. Porque o nosso corpo tem essa capacidade de cura. Sim. Então ele vai se curar, tá? Você vai ter esse tempo, você tem a paciência para esperar esse tempo, você quer esperar, porque você está sentindo dor, óbvio, né, que você quer acelerar, mas o corpo tem essa capacidade. Então, tudo, a gente vai mostrar para vocês, a ideia dos bate-papos é trazer para vocês como, de que forma vocês podem, vocês auxiliam a gente nesse processo de autocura. Então, a palavra, quando as pessoas chegam para mim falando assim, eu sinto dor, não aguento que chega pra mim e fala assim, eu sou bem, tem várias pessoas vêm e falam assim, você já deve ter conhecido também, eu sou resistente à dor. Nossa, mas então, né? Mas qual a função, né? Exato! Qual o benefício de você ser resistente à dor? Sabe, as pessoas, elas estão acostumando com a dor, Elas com as estão dores se habituando. crônicas, né? Porque nós temos dois tipos de dores, a dor crônica e a dor aguda. A crônica é aquela que ficou, né? Há anos com você. E a dor crônica, inclusive, é dor emocional, gente. Tem muito do emocional, né? E a aguda é aquela dor que começou agora, aquela dor forte e tal, né? E que dura algum tempo e vai embora. A dor, qual é o papel da dor? A dor para nós é aquele sinalizador. É como se fosse assim, o seu casco você está num navio e o casco do seu navio tá furado. Aí começa a vir um barulhinho assim no seu painel. Pi, 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 pi. Aí você pega e fala assim, Marisa, Elaine, que barulho chato é esse? Olha aqui, Elaine, não para, faz alguma coisa. Aí você vai lá e toma um analgésico. Diminui. Daqui a pouco, né? Aí faz alguma coisa aqui, aí faz, aumenta a dose. Corta esses fios, mas é porque tá vindo aqui um sinal, corta o fio. Aí a gente corta. E aí, quando você vai perceber, o seu navio está afundado. Então, quando a pessoa diz que é tolerante à dor, ela não entende que o nível de dor dela, ela vai, né? Porque vai se tornando elástico, né? E ela vai aumentando aquele nível, até que o ponto que ela chega ali e fala assim, quando ela sentir dor, ela já tá morta, praticamente, né? Já tá no hospital, já tá prestes a morrer. Por quê? Porque ficou... o corpo, ele é perfeito. A dor tem uma função. Cada vez que você vai lá e toma um analgésico, você está mascarando aquela dor. Você, daqui a pouco, vai encontrar o seu navio afundado. Porque o seu casco tá ali, ó, tá já tá rachado. Exato. Então a dor, ela é nossa amiga. Ela não tem que ser tratada como nosso inimigo. Ela é nossa amiga. Ela tem a função mas de nos dizer... Mas não é uma amiga que a gente tem que andar com ela o resto da vida, né? Esse é o problema. Ai, a minha dor, essa minha dor. Eu falo assim, não, essa dor não é sua. Não. Porque o poder da palavra, né? Eu falo assim, gente, para de tomar posse dessa dor. Fala que você quer se livrar. É a minha dor. E ela fica, né? Ai, minha dorzinha. Quase que, essa dor é de anos. Fala com gosto, né? Começa a contar. Ai, é uma dor de anos que eu tenho. Não, e quando tem aquela... O ser humano, eu já vi uma palestra daquela... Anete, acho que é a Anete, ou ela da Palestras Espíritas, e ela conta que a maior felicidade do ser humano é em duas situações. Uma, que quando ele está aprendendo algo, e é isso, por isso que a gente tem tantos buracos no quintal, sim. Né? E quando tá, né, a alegria de estar aprendendo algo, e a dor e a do sofrimento, porque a pessoa... É o sentimento de mártir. Como se fosse, eu estou sofrendo muito, isso está me poupando, olha quanto eu aguento, olha como isso provavelmente está me poupando de alguma outra coisa e tal. Então assim, a dor, né, tem gente que eu conheço pessoas que quer competir. Se você chega assim e fala... A dor maior é de quem? Exato. Né? Eu tô com uma dor no pé. Não. Mas a minha dor é maior. É como se é uma escalada insana de quem é melhor, é a nobreza e a validação é algo ruim, olha que né? loucura, não, gente, a dor, ela vem para avisar que algo está errado.
Uma vez que ela fez isso, a gente vai agir na raiz. Principalmente a medicina oriental, ela trata a raiz. Ela nunca vai tratar a doença, o sintoma. Ela trata a raiz, ela trata o paciente. Cada paciente é único. Então a gente vai tratar ele no todo, a sua história. Cada um é único. Um tratamento para um não vai ser tão eficaz quanto é para o outro. Então, para cada paciente a gente vai entender. Então, conforme a medicina integrativa, ela tem essa capacidade. E aí as pessoas vão se adaptando a elas. E a nossa ideia é trazer aqui tudo que ela pode te oferecer. E aí você vai escolher, né? A gente vai explicar cada uma delas. E a ideia também é mudar esse conceito, né? Gente, mensagem de hoje. Todo dia a gente vai trazer uma mensagem. Mensagem de hoje: cuidem da sua saúde para não ter que cuidar da sua doença. Né? E estamos aqui justamente para trazer essa informação para vocês. Elaine, muito obrigada, Elaine. Esse é o primeiro, gente, de muitos. A jornada a ideia nossa é levar vocês numa jornada de autocura. Inscrevam-se no canal, mandem as suas dúvidas, façam perguntas, interajam, porque o que a gente realmente quer é formar uma grande comunidade para disseminar a informação que o corpo se autocura. Exatamente. Essa jornada, toda jornada de 1000 passos, né? Começa com qual? Com o primeiro passo. O primeiro passo. Então, demos o primeiro. Esse episódio aqui vem com a gente, né? dá o primeiro passo com a gente também. E daqui a pouco a ideia é continuar. E aí vocês vêm com a gente. A ideia, eu sempre digo no fim da minha sessão, que gratidão por ter me permitido participar do seu processo de cura. Quando você se cura, eu me curo. E quando eu me curo, o mundo se cura. Pois então, somos todos. Vamos juntas agradecer? Gratidão, gente. Gratidão. Beijo no coração de todos.